Tudo bem, pessoal, vamos dar início aí. Já deu tempo aí de todos chegarem, né? Talvez um outro esteja indo aí para chegar. Sejam bem-vindos aí a mais uma semana. E aí? Como é que foram os feriados aí? Descansaram? Hein, Renata? Como é que foi o feriado, Renata? Foi, Foi professor. bom, né, Antônio? Foi tranquilo. Graças a Deus, descansei, né? Uhum. Pois é. Daqui a 15 dias a gente tem outro feriado na segunda-feira, né? Pois é, esse vai ser bom que vai emendar, né? É, mais um feriadão aí. Mas é isso. Vamos dar prosseguimento aqui. Professor, Oi. é para colocar o nome aqui no chat, é? Então, na verdade, não precisa, né? Vou fazer Ah, chamada. tá. Você sempre faz chamada, né? Não tem necessidade não. Só se, geralmente o pessoal coloca o nome quando está usando o computador, o celular de outra pessoa, que aparece outro nome no celular, né? Aí coloca o Ah, nome para tá. identificar. Mas fora isso aí não é necessário, não. Beleza. Beleza, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui, então. Na última aula, a gente falou aí, continuamos falando sobre o CPC 26, né? E IAS 01, certo? E a gente falou aí de algumas coisas que são importantes, né? Os termos que são utilizados, termos técnicos, né, que se utiliza para a elaboração das demonstrações financeiras. E aí temos que lembrar aqui que o foco aqui desses pronunciamentos são justamente as entidades de capital aberto, né, e entidades de grande porte. Então, existe uma característica aí um pouco diferente, né, que essas empresas, por serem empresas de grande porte, elas trazem aí seu cômputo um pouco mais de detalhes do que geralmente empresas de pequeno porte. Não que os termos aqui, já falamos isso anteriormente, não possam ser utilizados pelas pequenas empresas e médias empresas, né? Inclusive as empresas sem fins lucrativos, não existe problema nenhum, mas é óbvio que o foco principal, em se tratando de contabilidade internacional também, né, são as empresas de médio e grande porte, né? Principalmente as de grande porte, certo? E a gente viu aí alguns termos importantes, certo? Como representação retrospectiva, que é a correção do reconhecimento, da mensuração, da divulgação de valores de elementos de demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido, né? Então, é obrigatório quando a empresa adota uma mudança na política contábil dela, que ela faça esse ajuste aí nos períodos anteriores. E aí ela tem que fazer uma reapresentação das demonstrações dos anos anteriores, também considerando essa nova política que ela adotou. Por que isso? Porque é importante para efeito de comparação, né? Quando você vai fazer uma análise, vocês já fizeram aí análise das demonstrações contábeis, a gente sabe que as comparações são feitas em períodos atuais, exercícios atuais, em relação a exercícios anteriores, certo? Então, se há uma mudança na política de contabilização da empresa, e ela, né, obviamente, isso vai refletir na demonstração financeira do período atual, é necessário que se faça essa adequação também, aplicando essa nova política anos anteriores, para que se possa fazer comparações e análises de ordem econômica e financeira, certo? Então, esse é o primeiro ponto, para tornar as demonstrações comparáveis. Perfeito? Então,
Nós vimos também aí que, nesses casos, pode ocorrer também de alguns pontos não serem possíveis de serem adaptados, né, e reorganizados, o que nós chamamos de aplicação impraticável, né, a aplicação de um requisito é impraticável quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Então, é simplesmente a entidade chegar e se pronunciar, falando, olha, não vou fazer porque eu não tenho pessoas para fazer, não é isso. Ela tem que ter uma justificativa plausível para não aplicação de uma situação para exercícios anteriores, aí, certo? E aí, obviamente, que todas as vezes que ela não puder fazer essa aplicação retrospectiva a exercícios anteriores, ela precisa explicar isso em notas explicativas, para que justamente os investidores, as pessoas que vão analisar, né, os fornecedores, as empresas parceiras, elas tenham consciência de que algumas situações não foram possíveis de serem modificadas, né, e o porquê disso, certo? Tem que ser devidamente explicado. Vimos também aí, só passando rapidamente aqui, né, porque a gente ficou 15 dias aí sem nos vermos, então é natural que vocês percam um pouco o foco aí. Em relação ainda aos principais termos, né, nós temos aí a informação material. Quando é que eu vou considerar aí, como vamos considerar uma informação material, certo, em relação ao aspecto da sua materialidade. Isso quando sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar de modo razoável decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito geral tomam com base nessas demonstrações, certo? Que fornecem essas informações aí financeiras sobre o relatório específico da entidade, certo? Então, tem que se considerar aí que existe uma informação material quando houver aí qualquer tipo de situação que possa levar aí o investidor, o analista da demonstração, quem faz a análise, né, o interessado dessa análise, a ser influenciado a tomar qualquer tipo de decisão. Isso para que ele tenha consciência, né, de que algumas situações podem não ser tão perfeitas como se gostaria que fosse. Certo? Então, a questão mesmo de esclarecer ao usuário determinadas situações que podem não ser desejáveis. A informação obscura, melhor dizendo, né, se for comunicada de forma que teria efeito semelhante para os usuários primários das demonstrações contábeis a omissão ou erro dessa informação, certo? Então, quando nós tivermos aí uma situação que pode levar a uma omissão de fatos, ou mesmo um erro, tem que ser considerada e tem que ser declarada como informação obscura. Isso para que o usuário também tenha conhecimento, pleno conhecimento e plena consciência de que essa informação pode levar a determinados erros, certo? E lembrando que isso aqui não pode ser usado como artifício para ser furtado das responsabilidades de contabilização, né? Tanto a informação material, tanto a informação obscura, quanto o erro, quanto a omissão, eles precisam ser devidamente explicados o porquê da não ocorrência, né? No caso aí de aplicações impraticáveis, enfim, que não dependam simplesmente do esforço da empresa, que depende de outros fatores, né? Ainda que a empresa se dedica a todos os esforços, pode ser que alguns fatores não sejam controláveis por ela, e aí, nesse caso, tem que ser informado essa situação para o usuário. Vimos aí também que os investidores, mutuantes e outros credores existentes e potenciais são os usuários primários, né, das demonstrações. Então, a gente fala muito, o CPC 26 trata desse termo, né, usuário primário.
E aí a gente traz como principais usuários. Beleza. Falei também da demonstração de resultado abrangente, certo? A chamada DRA, que também é uma demonstração obrigatória. Tá? Temos aí que esse conceito de demonstração de resultado abrangente passou a ser discutido no Brasil somente a partir de 2009, através do pronunciamento 26, da resolução 1185, certo? E lembrando aqui que, gente, a gente está falando aqui das resoluções, né, pela Comissão de Pronunciamentos Contábeis e Conselho Federal de Contabilidade, e essas decisões, esses pronunciamentos, eles não trazem um alinhamento necessariamente, né, de forma objetiva, um alinhamento com a 6.404. Em alguns casos, eles vão até de encontro, né? Então, como, por exemplo, aqui, a DRA, ela é considerada obrigatória pela nova resolução, né, 1185. A gente fala nova porque é mais recente, né, considerando a 6.404, que é de 76, certo? Então, lá na 6.404, não trata a DRA como sendo obrigatória, até porque nessa época não era nem discutido isso, certo? Esse conceito era até um conceito que ainda não estava em voga no Brasil, ok? Então, nós temos algumas situações onde nós temos aí obrigatoriedades vinculadas aos pronunciamentos que não necessariamente vão estar na Lei 6.404. Então, tem que ficar atento a isso aí. E aí nós vimos que o resultado abrangente é a alteração do patrimônio líquido de uma sociedade durante um determinado período, decorrente de transações ou outros eventos e circunstâncias não originadas dos sócios. Isso inclui todas as mudanças no patrimônio durante o período, exceto aquelas resultantes de investimento das instituições aos sócios, certo? Então, via de regra, essas alterações aí que acontecem no PL e que não estão vinculadas ao próprio lucro da empresa, né, quando eu falo do próprio lucro, eu estou falando da demonstração de resultado do exercício, DRE, elas estão provenientes de ajustes de avaliação patrimonial, certo? Então, ajustes a valor, novos resultados provenientes de valor, de aplicação de conceito de valor justo, esse tipo de situação. São geralmente ganhos ou perdas, né, porque eles alteram o patrimônio líquido, então, basicamente são ganhos ou perdas, que não transitam diretamente na DRE, na demonstração do resultado do exercício, e nem ainda estão em consonância com o princípio da competência, tá? Nenhum e nem outro. Então, basicamente falando, realmente, são situações aí que vão ter impacto no patrimônio líquido e que precisam ser relatadas, mas que ainda não foram devidamente contabilizadas, né, mas que precisam ser devidamente registradas também através da DRA. Citei aqui quais são, né, os componentes que abrangem aí quais são os componentes que abrangem aí os resultados abrangentes. Então, nós temos aí variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente, né, de acordo com o funcionamento técnico CPC 27, ativo imobilizado, e CPC 04, ativo intangível, ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido, então, não são todas as empresas que trabalham com esse tipo de situação,
devidamente reconhecido, aí, conforme o item 93A, do financiamento técnico do CPC 33, que trata de benefícios a empregados, certo? Então, são planos de previdência aqui, nesse caso, né, de pensão, etc. Ganhos e perdas derivadas da conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior, efeitos nas mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, quando houver. Ganhos resultantes de investimentos em instrumentos patrimoniais designados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, certo? Isso aqui é o principal, na verdade, né, o que mais acontece, mas os outros também podem acontecer, obviamente. Ganhos e perdas em ativos financeiros mensurados a valor justo, mais uma vez, né, como falamos, valor justo aqui. Parcela efetiva de ganhos e perdas de instrumentos de hedge, em operação de hedge de fluxo de caixa, certo? Então, basicamente, a gente está falando aqui de ganhos e perdas provenientes de mudança de taxa de câmbio, né, ou ajuste a valor justo, ou uma diferença baseada em aspectos técnicos atuariais, tá? Então, apareceu essas palavrinhas aí, valor justo, principalmente, né, como aparece, você já sabe que é proveniente aí de a valor abrangente, resultado abrangente, né, nesse caso. E aí, dando prosseguimento ao programado, né, nós já falamos aí das principais demonstrações aqui do... Pessoal, só um minutinho aqui, peraí. As principais demonstrações aí, as que são obrigatórias, na verdade, não são nem as principais, todas as demonstrações são obrigatórias. E aí eu falei para vocês que hoje a gente ia passar a falar aqui da demonstração das mutações do patrimônio líquido, que também é obrigatória, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar dessa demonstração, e aí vamos passar para demais aí, até o final do semestre. Beleza, então, só dar uma repassada aqui, os principais aqui que eu tinha falado, né, na aula anterior, só para a gente relembrar. Vamos dar aqui prosseguimento aqui falando sobre o assunto de hoje, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, chamada DMPL. Bem, então nós temos aí que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, por meio do pronunciamento número 26, né, que é o que nós vamos tratando aí já algumas aulas, formalizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio das notas brasileiras, das normas brasileiras contábeis, né, TG número 26, resolução 1185, sendo também exigência da Comissão de Valores Imobiliários, conforme deliberação 595/2009, para companhias de capital aberto, os relatórios contábeis são, né, aí, aqui já falei para vocês quais são: balanço patrimonial, DMPL, DRE, DRA, DFC e DVA, certo? Muito bem. A Lei 6.404, Lei de Sociedades Anônimas, né, SA, reformada pela 11.638, traz que os seguintes demonstrativos são obrigatórios para as companhias. Então, nós temos aí, ó, segundo a Lei 6.404, o que seria obrigatório? Balanço patrimonial, LPA, certo? Que nós tivemos aí, foi substituída pela DMPL, certo? E aí, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados fica incluída dentro da própria DMPL, né? A demonstração do resultado do exercício, a DFC e a DVA, certo? Então, como pode ver aqui não aparece a DRA, né? Só aparece, e nem a DMPL, uma das duas, certo? E esse artigo ainda está vigente dessa forma aqui, né? O que aconteceu foi alterações de leis posteriores que obrigam as empresas aí a estarem elaborando aí algumas demonstrações que não estão previstas na 6.404.
E qual é o objetivo da DMPL? Né? Como o próprio nome diz, demonstração das mutações do patrimônio líquido, pessoal. Então, nós temos que lembrar o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o patrimônio líquido, certo? Então, já parte do pressuposto que todos têm um pleno conhecimento aí, já é uma coisa básica para a gente, né? O patrimônio líquido é a riqueza líquida da empresa, e aí ainda tem um ponto aí, algumas contas que sofrem variações, certo? Essas variações podem ser variações de ordem permutativa e podem ser variações de ordem modificativa, certo? Qual é a diferença entre uma variação de ordem permutativa e uma variação de ordem modificativa? Quem pode dizer aí? Quando nós temos uma variação no PL de ordem permutativa e quando nós temos uma variação de ordem modificativa. Bora, turma, coisa básica de contabilidade. Vamos lá. A modificativa é quando eu modifico o patrimônio líquido e a outra, desculpa, é quando não há uma troca entre o ativo e o passivo sem mudar o patrimônio. Certo. Aí, no caso aqui, é uma troca entre os próprios elementos do PL, né? No caso aqui, nós estamos falando do PL, certo? Então, corretamente, aí, já muito bem colocado, Jean, parabéns, né? Quando a gente fala de fatos modificativos, a gente está falando de fatos que alteram o patrimônio líquido, certo? Então, por exemplo, o lucro líquido do exercício, ele altera o patrimônio líquido? Sim ou não? Sim. A empresa oferiu o lucro líquido do exercício, vai alterar o patrimônio? Professor. Vai? Sim ou não? Sim. O que é o patrimônio líquido? É a riqueza líquida. O lucro ele altera a riqueza líquida? Não. Sim. Sempre, né? Assim como o prejuízo também altera a riqueza líquida, certo? Assim como o ganho, foi feito um ajuste lá, uma avaliação em instrumentos financeiros, uma nova avaliação, e se percebeu-se que teve um ganho nesse ativo, certo? Esse ganho altera o patrimônio líquido? Sim, altera, certo? Assim como a perda também, proveniente de uma nova avaliação, né? Também vai alterar, certo? Então, basicamente falando, nós temos aí alterações, ganhos, né, perdas, lucros, prejuízos, ou mesmo, se for o caso, a própria distribuição de resultados, certo? Onde nós temos saída de recursos, distribuição de dividendos, por exemplo, e isso vai alterar, obviamente, vai diminuir o patrimônio líquido, certo? Então, se tem aumento ou diminuição do PL, seja qual for o motivo, é um fato modificativo, certo? Agora, se nós temos uma mera transferência de valores, por exemplo, a empresa, ela tem também registrado lá no patrimônio líquido as contas de reservas patrimoniais. Tem reserva de lucro, reserva de contingência, reserva de capital. Então, nós temos lá determinadas contas e, obviamente, que essas contas são alimentadas pelos próprios resultados que essa empresa tem aí ao longo do tempo, certo? Então, se a empresa aufere lucro aí durante um período, e aí no final do exercício, ela tem, elas são meros aspectos permutativos, mas não deixam de ser movimentações dentro do PL, certo? Então, por que eu estou reforçando isso aqui para vocês? Porque a DMPL, ela tem por objetivo fazer a demonstração aos seus interessados
de todas as movimentações que ocorrem aí no patrimônio líquido, seja mesmo uma movimentação permutativa ou seja uma movimentação modificativa, certo? Então, está aqui, ó, evidenciar as variações ocorridas em todas as contas. Não está falando somente as variações modificativas, está falando de todas. Tá claro isso aí para vocês? Sim. A Lei 6.404 não fixa um modelo da DMPL, porém, menciona essa demonstração ao permitir que a DLPA seja incluída nela, né? Então, na verdade, a 6.404, ela não fala praticamente nada sobre DMPL, apenas menciona aí que a DLPA deve ser incluída na DMPL, certo? E, de fato, não existe um modelo pré-determinado, mas, eu vou mostrar para vocês aí, mas é que eu, só deixando claro aqui, que não existe um modelo fixo aí, certo, para todas as situações. Então, cabe à empresa ter o bom senso de fazer a organização dessa demonstração da melhor forma para o investidor, para o interessado da informação contábil, o que é que realmente aconteceu ali em relação àquela variação no patrimônio líquido. Temos aí também que o disposto no item 13, do ITG 2000-R1, Estruturação COP 2011, que fala que todas as demonstrações financeiras, inclusive a DMPL, devem ser transcritas no livro diário, completando-se com a assinatura do titular ou do representante legal da entidade e do profissional de contabilidade legalmente habilitado, certo? Então, existe a obrigatoriedade de se fazer também a transcrição da DMPL no livro diário, importante isso. A demonstração das mutações do patrimônio líquido tem por objetivo evidenciar variações ocorrendo em todas as contas, né? Falando sobre isso aí. Inclusive, a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro. Então, nesse caso aqui, ó, tem essa informação a mais aqui, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro. Tá? Então, tem que se informar toda e qualquer variação que ocorra no patrimônio líquido, independente se seja do lucro ou não. Temos ainda que a DMPL inclui as seguintes informações: o resultado abrangente do período, falamos aí na aula passada, inclusive, sobre isso, apresentando separadamente o montante total atribuído aos proprietários da entidade controladora e um montante correspondente à participação dos não controladores, isso na DRA, né, que vai incluída lá no DMPL, que também não é obrigatório, né, que seja incluído no DMPL, a DRA pode ser feita separadamente, a gente viu isso aí. Para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o Sementec CPC 23, né, também tem que ser incluído aí. Esses efeitos, quando acontecer, nós já vimos, né, que é, acabei de falar para vocês novamente o que seria essa reapresentação retrospectiva. Para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo do início e do final do período, demonstrando separadamente, no mínimo, as mutações decorrentes. Né? Então, cita aí quais são as informações mínimas que precisam ser informadas aí, resultantes dessas transformações, dessas alterações dos saldos do PL. Quando a gente fala de saldo do início e saldo do final do período, a gente está falando de um exercício social, certo? Ou seja, se a gente pegar aí a regra geral, nós estamos falando aí do final de um período, 31 de dezembro, por exemplo, de 2019, a 31 de dezembro de 2020, certo? Ou seja, saldo inicial, 31 de dezembro de 2019, que é o saldo final, melhor dizendo,
que é o saldo inicial de 2020, e o saldo final de 2020. Certo? Sempre respeitando aí o ciclo operacional de cada empresa, né, para se fazer aí a DMPL, certo? E aí tem que ter, no mínimo, aí as seguintes informações. No resultado líquido, de cada item dos outros resultados abrangentes, e de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando separadamente suas integralizações, as distribuições realizadas, bem como as modificações nas participações incontroladas, que não implicaram em perda de controle, certo? Informação a ser apresentada na DMPL ou nas notas explicativas. Para cada componente do patrimônio líquido, a entidade deve apresentar, ou na DMPL ou nas notas explicativas, uma análise dos outros resultados abrangentes por item, certo? Então, quando ocorrer, né, de haver registro de resultado abrangente, isso precisa ser explicado através de notas aí, na própria DMPL. O patrimônio líquido deve apresentar, aí nós temos as contas principais do PL, que você já conhece, o capital social, a principal conta, né, que nós temos aí, que é a primeira de todas, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou cotas em tesouraria, e os prejuízos acumulados e os lucros acumulados. São as principais contas aí que nós temos, a que mais trabalhamos, quando se trata de patrimônio líquido. A entidade deve apresentar na DMPL ou nas notas explicativas o montante de dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante de dividendos por ação. Certo? Tem que também ser informado aí quanto de dividendos foi distribuído. A alteração global no patrimônio líquido durante um período representa um montante total líquido de receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas geradas pelas atividades da entidade durante esse período. Certo? A gente está falando aí, basicamente, de fatos modificativos. São vários os motivos determinantes para a alteração dos itens que compõem o grupo do patrimônio líquido. Algumas alterações afetam o patrimônio líquido, porém, outras representam apenas movimentações entre contas contábeis desse grupo, sem alteração de seu valor ou saldo final. Isso aí foi aquilo que eu falei para vocês ali, alguns minutos atrás, certo? Em relação aos fatos modificativos e permutativos que vão acontecer, obviamente, né, dentro do PL aí e suas alterações. Professor, quando a gente vai fazer um balanço, né? Aí a gente faz o balanço tudo. Aí, quando a gente vai fazer a DRE, a gente pega o balanço como modelo, né? E a DVA a gente utiliza a DRE. E para fazer esse daí, a gente vai usar qual? O balanço? Não, vou mostrar para vocês ainda, Renata. A verdade, a base realmente é o balanço patrimonial, mas é necessário outras informações adicionais, além do próprio balanço patrimonial. Como a DMPL é baseada na variação do PL, certo? A gente não tem como não ter um ponto de partida que não seja o balanço patrimonial. A gente vai pegar os saldos iniciais e os saldos finais dessas contas lá no balanço, certo? Mas nós precisamos também de saber quais foram as alterações, né, quais foram as movimentações, os fatos que aconteceram, que influenciaram nessas mudanças de saldos, saldo inicial para saldo final, entendeu? Então, vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar aí. A gente vai fazer aqui alguns exercícios hoje ainda, tá bom? Tá bom. Beleza, aí nós temos ainda aqui, em relação a eventos que alteram o valor do PL, né? Nós vimos aí que alguns alteram, outros não.
Então, quais são os que alteram? Nós podemos ter aí acréscimo ou diminuição pela apuração do lucro ou prejuízo, certo? Então, apurou o resultado, né, DRE, lucro ou prejuízo, óbvio que isso vai alterar o PL, as chamadas contas de resultado lá, né, receitas e despesas. Acréscimo ou diminuição por ajustes de anos anteriores, ou seja, de registros contábeis antigos, né, algum tipo de ajuste no balanço que gere diminuição ou acréscimo de valores, isso também vai refletir no PL, tem que ser formado. Acréscimo ou diminuição por outros resultados abrangentes, acréscimo pela venda de ações próprias mantidas em tesouraria, ou diminuição pela aquisição das próprias ações, certo? Então, quando a gente fala aí de ações mantidas em tesouraria, são ações que ainda não foram vendidas, certo? Que ainda não foram colocadas à venda. Então, quando essas, obviamente que elas geram resultados, e esses resultados alteram o PL, ou mesmo a empresa pode optar em diminuir, certo? E aí, no caso, ela vai ter aí uma diminuição do seu próprio PL. Acréscimo por recebimento de prêmio na emissão de debêntures. Sabemos que debêntures também influenciam no PL. Acréscimo na alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição, né, são situações específicas do patrimônio líquido. Diminuição pelo pagamento de lucros e dividendos, certo? Então, fez lá um pagamento de dividendos, é proveniente do lucro, também vai alterar o PL. Diminuição pelo pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio. Diminuição pela reversão de valor da conta de reserva de lucros a realizar para a conta de dividendos a pagar. Diminuição pelo gastos com a emissão de ações. E aí nós passamos para eventos que não alteram o PL, né? Até o slide anterior aí, a gente está falando que alterava. Então, agora são fatos permutativos. Utilização de lucros ou reservas para aumento de capital social da empresa. Então, aí está fazendo uma troca, né? Utilização de reservas para compensação de prejuízos. Utilização de lucro líquido, diminuindo a conta de lucros acumulados para a composição de reservas e transferência das reservas patrimoniais para a conta de lucros ou prejuízos acumulados, certo? Uma reversão, né, no caso aqui de reserva, também vai ser considerado um fato permutativo que não altera o PL. Então, basicamente, são essas situações que nós temos aqui para alterações, né, mas eu trouxe para vocês aqui um modelinho de DMPL. Nós temos, basicamente falando, para fazer DMPL, as duas colunas principais. A coluna principal que nós temos aqui é a coluna da descrição combinada com as colunas aqui das contas, certo? Então, aqui é a descrição e aqui são as contas do patrimônio líquido, certo? Na parte de cima, aqui ao lado direito, todas as contas que compõem o patrimônio líquido. Abaixo aqui da descrição, todas as situações que alteram ou não, né, o PL. Então, essa estrutura aqui, ó, ela vai ter que se adequar de acordo com a característica de cada empresa, certo? Porque não necessariamente as empresas vão ter aqui as mesmas contas no seu PL, tá? Então, vai ter que ser observado o quê? Quais são as contas que compõem o patrimônio líquido, para poder fazer aqui essa parte de cima da DMPL, e, posteriormente, quais foram os fatos que modificaram, né, que alteraram os valores aí, que movimentaram essas contas que foram colocadas aqui na parte de cima. Esses fatos precisam ser todos eles transcritos aqui, ó, certo? E aí, basicamente falando, a gente vai colocar aqui, ó, nessa linha, nessa primeira linha aqui,
o saldo inicial, certo? Que está como saldo em 31/12 do ano anterior. Ou seja, é o saldo inicial dessas contas. Nós estamos falando aqui de um exercício social, que é a regra geral. Então, quanto é que tinha lá de saldo no início do exercício, certo? Na conta de capital subscrita. Aí vai colocar aqui, ó, saldo na conta de capital a realizar, na conta de capital realizado, na conta de reserva de capital, na conta de reserva de lucros, na conta de lucros ou prejuízos acumulados também, certo? Então, colocou o saldo inicial aqui, beleza. O que vai fazer depois? Vai fazer o lançamento de cada fato que aconteceu ao longo do exercício e que, de alguma forma, alterou qualquer situação nessas contas, seja de forma permutativa ou de forma modificativa, certo? E aí vamos colocando aqui, ó, ajuste de exercícios anteriores, né? Ela vai ter impacto em qual conta aqui? Aí vai ter que colocar aqui. Se foi um impacto positivo, vai ficar aqui sem o parênteses. Se for um impacto negativo, diminuindo o saldo da conta, vai ter que informar o valor entre parênteses aqui na conta, né? Aumento de capital, né? Vai ter que colocar aqui, na conta de capital, respectivo valor. Reversões de reservas, né? Então, no caso aqui de reversão de reserva. O que nós temos aqui? Nós temos um fato modificativo ou um fato permutativo? Então, vamos começar a pensar aí. Quando a gente faz uma reversão da reserva, o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma reserva constituída e devolvendo para a sua origem. A origem da reserva, basicamente falando, né, é de lucro, né, geralmente. Então, se não for uma reserva de capital, vai ser uma reserva de lucro, certo? Então, no caso aqui da reserva, a reversão da reserva seria o quê? Se for uma reserva de lucro aqui mesmo, a gente vai ter que fazer uma retirada aqui, ó, informar aqui, foi feito quanto de reversão lá? Foi feito R$5.000, aí vai informar aqui, ó, na coluna aqui da reserva de lucros, justamente aqui fazendo o alinhamento em reversão, a gente vai informar aqui, entre parênteses, o menos 5.000 que saiu dessa conta, certo? E para onde que ela foi? Se foi feita a reversão, ela voltou para a conta de lucros acumulados. Então, aqui entraria 5.000 sem o parênteses, ou seja, é um fato permutativo, né? Nós tivemos um lançamento a débito e um lançamento a crédito aqui. Não tem aqui uma totalização, total seria zero aqui, certo? Já no aumento de capital, o que iria acontecer aqui? O sócio colocou capital na empresa, certo? Então, nós teremos aqui um fato modificativo, porque aqui não é simplesmente uma troca, nós estamos falando somente do PL, hein, gente? É bom deixar claro aqui, quando eu estou falando modificativo e permutativo, eu não estou falando em relação a todo o patrimônio da empresa, não. Tá? No caso aqui do aumento de capital, a modificação no PL somente no PL, ok? Então, estaria o valor aqui, ó, positivo aqui, como capital subscrito, desculpa, como capital realizado, né, subscrito, no caso que está aumentando. O lucro líquido que foi apurado no exercício, certo? Também é um fato modificativo, né? Nós temos alteração no PL, aumento da riqueza líquida, ele seria informado aqui, ó, na coluna de lucros ou prejuízos acumulados, combinado com o fato aqui, certo? Então, o que é a DNPL? É a combinação dos fatos que ocorrem, né, cada fato desse aqui, onde que ele vai impactar aqui, em quais contas? Ele pode impactar somente em uma conta ou em mais de uma conta, se for um fato permutativo. Então, basicamente é isso. No final, a gente vai jogando todos os fatos aqui, conforme foram descritos, né, e essa descrição, ela vem da própria contabilização, do próprio controle que é feito na empresa, certo? Do próprio sistema contábil, que isso tem lá os registros de todos os fatos, e essas informações precisam ser devidamente organizadas e separadas pela contabilidade, para que se possa fazer a DNPL, certo? No final aqui, o que vai fazer? Vai somar, né? Nós temos aqui os saldos, ó, saldos finais, saldo 31/12 do ano atual, do exercício atual, certo? Então, cada colunazinha dessa aqui vai sendo feito somatório aqui, ó, embaixo. Do lado de cá também vai se fazer o somatório das linhas, né? Por exemplo, o saldo inicial, qual o total aqui, todas as colunas somadas aqui, ó, dessa linha. E aí, obviamente, que a soma total aqui vai dar o mesmo valor da soma total aqui de baixo do saldo final, certo? Então, se pegar o total aqui,
o total que vai ser encontrado aqui, a soma, vai ser a mesma soma que vai ser feita aqui embaixo, certo? Basicamente falando, é isso a DMPL. Então, não chega a ser nenhum desses 7 cabeças. A única coisa que talvez vocês precisam ter mais atenção é em saber interpretar os fatos, né? Quando que ele vai ser modificativo, quando que ele vai ser permutativo, e em quais contas esses fatos têm impacto aí no patrimônio líquido. Tá certo? Deu para entender aqui uma noção aqui de como vai ser feito isso? Mais ou menos. Um pouquinho, Mais ou professor. menos. Um pouquinho, né? Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios que eu já postei lá no Moodle, né, também. Vocês devem ter visto lá, quem entrou no Moodle, que são esses exercícios aqui. Aí tem algumas questões aqui para vocês responderem, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, juntamente com vocês, fazer essa segunda questão aqui, e o restante vocês vão fazer sozinhos, tá? As questões teóricas, vocês vão buscar lá nas explicações, né, ou no próprio slide que eu expliquei para vocês, e as questões práticas aqui, vou fazer a primeira juntamente aqui com vocês, e as próximas vocês vão fazer sozinhos, para depois a gente corrigir, tá bom? Então, a gente vai começar aqui pela essa segunda questão. Observe os dados abaixo e elabore a DMPL, ok? Aí eu peço para vocês que fiquem atentos aí, mas que vocês vão ver que não tem muito mistério, é tranquilo, mas provavelmente, como, não sei aqui se vocês já viram isso em alguma outra disciplina, né, a elaboração do MPL, mas se não viram, vão entender agora como é que funciona. Então, beleza, ó. Basicamente, nós temos o que aqui de informação? Nós temos as contas do PL, com seus saldos iniciais e saldos finais, certo? Isso aqui é lá do balanço patrimonial, né? Então, como foi perguntado para a Renata, certo? Então, a gente pode até colocar aqui, ó, balanço patrimonial, informações lá do balanço patrimonial do PL. São provenientes de lá. Então, nós temos aqui o saldo do capital social da empresa, saldo inicial, ó, no dia 1º. Na verdade, aqui é do mês 12, né, de 2018, nós estamos falando aqui de 2019, o exercício. Mês 12, que no dia 1º, obviamente, é o saldo inicial. Saldo final do ano 2018, saldo inicial do ano 2019, saldo final do ano 2019, certo? Da conta. Então, de onde que vem isso aqui? Lá do balanço patrimonial. Pega o saldo inicial, pega o saldo final. Beleza? Contabilidade. Reserva de lucros, saldo inicial, saldo final, e o total aqui, que é a soma, né? Do saldo inicial aqui do capital social, com o saldo inicial da reserva de lucros, dá 52.300. O saldo final aqui da conta de capital, mais o saldo final de reserva de lucro, vai dar 67.500. Então, nós tivemos uma variação aqui nessas contas. Aqui eu vou colocar só 2 contas para nos facilitar, né? A gente vai começando aí a fazer o exercício, só para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Olha só, uma vez de posse desses saldos, que vem lá do balanço patrimonial do PL, nós tivemos aqui as informações das movimentações no período. Essas movimentações são as movimentações que alteraram esses saldos, tá? Então, se esse saldo aqui, saldo de 52.300 para 67.500, e aqui é o total, nesse caso aqui, especificamente, o PL, né? O microfone aí ligado aí, pessoal. Esse aqui é o total do PL, ó, foi porque ocorreram essas modificações, tá? Então, foram essas modificações que geraram essa variação aqui, ó, do PL, 52.300 para 67.500. Tá claro isso para vocês?
Tá sim, professor. Então, beleza, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente monta a DMPL, aqui poderia estar até assim, ó. Eu vou ter aqui para vocês, mas poderia estar até em branco. Se tivesse em branco aqui, o que a gente ia fazer aqui? A gente ia puxar essas contas, basicamente, a capital social e reserva de lucros, certo? E aí foi incluída aqui a conta de lucros acumulados, porque nós tivemos aqui no item 3, que foi apurado lucro no exercício. Então, se for apurado lucro no exercício, também teve uma movimentação na conta de lucros ou prejuízos apurados, certo? E aí uma coluna final aqui, ó, o total, e aqui são as situações. Ó. Então, nós temos situações aqui, beleza, na vertical, e as contas na horizontal aqui. Então, vamos para a primeira movimentação aqui. O que aconteceu? Aumento de capital social no valor de R$15.000. Então, veja bem, gente, aumento de capital social, no valor de 15 mil. Não foi falado de que forma que aumentou, nós vamos entender que foi aumentado em dinheiro, né? Enfim, mas o importante aqui é saber que houve o aumento no capital social. Essa alteração no capital social, esse aumento, o sócio colocando mais dinheiro na empresa, isso está aumentando o PL da empresa? Está diminuindo, não está alterando? O que está acontecendo aqui? Tá aumentando. Aumento do PL, certo? Aumento de capital social, aumenta o PL, certo? Aumento de qualquer conta do patrimônio líquido, vai aumentar o PL, né? Então, beleza, vamos colocar aqui, primeiramente, os saldos iniciais aqui, ó. 50 mil do inicial, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Vamos aqui, ó, saldo inicial. Nós estamos trabalhando com essa linha aqui agora. Beleza? Saldo inicial, 50 mil, capital social. Tá aqui, saldo inicial, capital social, 50 mil. Beleza? Coloquei lá. Aí nós temos aqui, reserva de lucro, saldo inicial, 2.300. Vamos jogar aqui. Esse 2.300 também na conta de reserva de lucros. Não foi informado que havia saldo de lucro por prejuízos acumulados, tá? Então, não vai ter saldo aqui na conta de lucro, o inicial, né? Então, o total aqui vai ser o quê? 52.300, que é o somatório desses dois valores aqui. Que é o mesmo somatório que nós temos aqui. Certo? A gente vai jogar isso lá. Esses são os saldos iniciais aqui. Alguma dúvida aqui no lançamento desses saldos iniciais? Não, professor. Não. Beleza, então tá bom. Aí a gente vai para as movimentações, ó. Tá? Não vou mexer com o saldo final aqui ainda não. Seu microfone está ligado e está dando interferência. Aumento de capital social no valor de 15 mil. Gente, o aumento do capital social, ele vai interferir em qual conta aqui? Ó? Na conta de capital social, na conta de reserva de lucros, ou na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, nós vamos trabalhar com essa linha aqui, ó, aumento de capital, que é justamente esse fato aqui, ó, tá? Eu vou ficar mais claro ainda, social. Qual dessas contas aqui vão ser alteradas para esse aumento de capital? Qual dessas três contas? O aumento de capital social impacta em qual conta? No lucro? Não, no capital social. Capital social. Capital social. Seria no próprio capital social? Isso, no próprio capital social, tá? Então, aumento de capital social é impacto no capital social. Então, eu vou jogar os 15 mil aqui, ó. Certo? Não é lucro, é o sócio está colocando capital social, né? Então, não tem impacto, não é uma conta de movimentação do lucro, porque na conta de lucro seria somente se a empresa tivesse gerado esse lucro, certo? Com seus próprios ativos, com seus próprios esforços. Não foi o caso aqui. Aqui foi o sócio mesmo. Então, vai entrar somente aqui, ó, na conta de capital social, um valor positivo. Tudo bem? Sim. Posteriormente, ó, foram distribuídos R$2.000 da reserva de lucros para os sócios. Então, olha só, o que nós temos que olhar aqui?
da conta de reserva de lucros, está sendo retirado 2 mil e está sendo distribuído para os sócios, certo? O que significa isso? Vai alterar o PL da empresa? Sim ou não? Não. Vai não, professor. Por que não? Só para saber mesmo. A gente explica. Vai alterar só a conta de lucros, não? De reserva, você fala. De reserva, isso. Tá. Vai alterar só de reserva, né? Então, se vai alterar só de reserva, porque, olha só, vamos deixar... Não, tá certo, você tá correto. Só você falou uma coisa e depois você explicou outra. A sua explicação está certa, mas a sua afirmação foi incorreta. Eu perguntei o seguinte, vai alterar o patrimônio líquido? Você falou que não, vai alterar a conta de reserva. Bom, a conta de reserva é a conta do patrimônio líquido. Se alterou a conta de reserva, altera o patrimônio líquido. Aí eu estou falando de alteração modificativa, tá? Não é simplesmente uma troca no PL, não. Onde sai de uma conta e vai para outra, não. Nesse caso aqui, a empresa está distribuindo lucro para o sócio. Ou seja, o sócio, pessoa física, está pegando esse lucro e está usando para outros fins. Isso não está indo para aumento do capital do sócio, não, tá? É distribuição do lucro que está na reserva. Distribuição de lucro. Está claro isso para vocês? Eu entendi um pouco melhor agora. Fez sentido. Então, olha só. Está saindo da conta de reserva de lucros. Está aqui, ó. Nós temos 2.300 na conta de reserva. Aí o que acontece? Distribuiu 2 mil para o sócio. Né? Igual o Silvio Santos lá, que distribui dinheiro. Quem quer dinheiro, só que aqui foi para o sócio, né? O dinheiro vai e não volta, galera. Sai da empresa. Então, o que vai acontecer aqui? Vai sair aqui, ó. 8 mil nessa conta. Não vai para nenhuma conta do PL, porque ela está indo para o sócio, pessoa física. Certo? Sócio lá, pegou o dinheiro, vai embolsar para ele. Tá claro isso? Só que eu botei um errado aqui, peraí. É na linha de baixo, né? Desculpa. Cuidado com nós estamos aqui. Destinação das reservas de lucro. Beleza, gente? Então, entre parênteses, por quê? Porque está diminuindo a reserva e está distribuindo dinheiro para o sócio. Tranquilo? Tranquilo. No caso é retirada, né, professor? É retirada. Aqui foi retirada. Tá? Aí por isso que tem que tomar cuidado e ler com calma, né, cada fato para fazer a interpretação correta. Foi apurado no lucro do exercício. Professor? Diga. Professor Lohane, cala a boca aí. Professor, é o seguinte. Não, volta lá em cima. Senão eu não consigo fazer a pergunta. Volta o seu slide lá em cima, senão eu não consigo fazer a pergunta. Voltar aqui? Nesse quadro que está aqui escrito, abaixo do capital social, reserva de lucro, 2.300 no inicial e 2.500 no final. Isso, no caso, eles estão reservando esse valor. E lá embaixo, essa distribuição de 2 mil já foi uma retirada? É isso? Então, olha só, Ana. Essa retirada, ela está aqui no meio, ó. O que acontece aqui? Ó? Você imagina o seguinte, se eu te der 2 balanços patrimoniais, nós estamos falando de 2019, tá? Você entregar na sua mão um balanço patrimonial do dia 1º, com saldos no dia 1º de janeiro de 2019, e te entregar outro balanço patrimonial com saldos no dia 31 de dezembro de 2019. O que você vai olhar lá? Você vai olhar as contas lá que tem nos 2 balanços, e obviamente, que deve acontecer, né, geralmente acontece, que vai haver diferença entre esses valores, certo? Começou com um valor de capital social, e no final do ano já tinha outro valor de capital social. Isso acontece por quê? Por causa dessas movimentações que ocorreram durante todo o período, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, todos os fatos que alteraram os saldos que integram o balanço patrimonial, especificamente o PL, nós estamos falando do MPL, eles vão estar aqui
elencados para a gente, né? Por quê? Isso foi registrado pela contabilidade. Então, esses fatos aqui são as movimentações do período que influenciaram os saldos do PL no ano 2019. Certo? Então, isso aqui, ó, 1, 2 e 3, ele está entre o saldo inicial e o saldo final. Tá? Então, o saldo só chegou a esse valor aqui de 65 mil em razão dessas modificações que aconteceram aqui. Certo? A mesma coisa de reserva de lucros. Ele saiu de 2.300 para 2.500. Devido ao quê? Devido a essas movimentações que ocorreram aqui. Entendeu? Ok, entendi, sim. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está evidenciando agora essa movimentação uma a uma na DMPL para ficar claro como é que se chegou, como é que se saiu de 50 mil de capital inicial para 65 mil. Aqui na DMPL a gente vai conseguir enxergar isso com mais clareza. Tá? Por quê? Porque a gente está incluindo cada movimentação que ocorreu separadamente. Ó. Professor, eu ainda não consegui entender essas reservas de lucro. Você explicou para ela, era a minha dúvida, mas ainda eu continuo com dúvida. Certo. Por que lá fica 2.500 no total? É isso que eu não estou entendendo. Porque se é uma retirada, não ficaria só 300? Não, mas tiraria eu não 2.000. Ana, a gente não chegou ainda ao saldo final aqui. A gente está ainda no meio aqui da DMPL, é isso que você não entendeu. A gente vai chegar a um saldo final aqui, ó, de 2.500. Tá? A gente não chegou aqui ainda. A gente está chegando a esse valor ainda, vai chegar. Entendeu? Ah, tá. Não, porque quando eu já deduzi por ali, né? O aumento do capital de 15, não, deu mas 50 mais 15, deu 65. vai ter mudança. Aí eu fiquei nessa dúvida. Porque ainda vai ter mudança aqui para baixo ainda. Tá? Se fosse só por esse fato aqui, ficaria 300 aqui, né? Mas ainda vai ter mudança aqui para baixo. Ah, tá. Entendeu? Não, tudo bem, agora eu entendi. Não, agora eu entendi, eu estava meio perdida desse ponto. É porque você já estava se adiantando ao saldo final já. Entendi. Foi. Estamos sofrendo por antecipação. Isso, ela já está lá. Não é? Pensando já assim no final não, do Brasileirão, bem, que vai ser o campeão, né? Que já sabe que vai ser o Flamengo, não é isso? Ele já está se adiantando, é isso? Com certeza. Eu já estava assim, entendeu? Adiantando, que nem um 5-1 ontem. Beleza, mas vai chegar lá, viu? Nos 2.500. Calma aí, vamos chegar lá. Não, tudo bem, professor. Acho que é porque eu fiz foi me perder no meio do caminho aí. Não, o importante é assim, Obrigada, professor. Até aqui, você entendeu? Tá tendo uma saída aqui de Não, reserva. até aí tudo bem. É porque eu acho que não foi. Eu já me adiantei para o final. Aí eu fiquei assim, mas se tirou 2, onde é que ele arrumou esse 2.500? Não, a gente vai chegar lá ainda. Ainda falta mais um fato aqui. Não. Foi apurado o lucro no exercício no valor de 4.400, que foram destinados 50% para a reserva de lucro, tá vendo? E o restante... tá, onde entra 2.200. Isso, aí é aqui que vai mexer. Aí vai compor 2.500. Tá? Aí vamos para esse terceiro fato aqui, que é o último, galera. Ó. Foi apurado o lucro no exercício, no valor de 4.400. Então, primeiramente, é bom deixar claro o seguinte, ó, a apuração do lucro do exercício vai mexer com essa conta aqui de lucros e prejuízos acumulados. Tá? Então, vai ter uma entrada de recurso aqui no PL, porque lucro ou prejuízo acumulado é uma conta no PL, primeira empresa, inclusive a gente já fez isso várias vezes em sala de aula, né? Apuração do resultado do exercício, a gente sabe lá, a gente passa lá para lucros e prejuízo, não é isso? No próprio livro diário de razão, e depois a gente passa para reservas, estão lembrados? Até vocês fizeram comigo aí, quem fez contabilidade, a gente fez isso aí diversas vezes, em diversos exercícios, certo? E aí vai depender da destinação que é dada esse lucro. Aqui nesse caso, a destinação é metade para reserva de lucros e o restante para dividendos. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando pegar metade desse valor aqui, que é 2.200, e passar para a reserva de lucros, está mexendo com duas contas do balanço, do PL aí, que é lucros acumulados e a conta de reserva de lucros. Sempre que nós tivermos aí movimentação em duas contas, é fato o quê? Permutativo. Certo? Agora, o restante está sendo pago dividendo, ó, vai ser pago dividendo. Gente, pagamento de dividendo. Está saindo dinheiro da empresa, certo?
Então, nesse caso aí, movimentação é só de saída. Tem só uma movimentação. Então, não vai ter aí fato permutativo, porque a distribuição de dividendos, ela, obviamente, diminui a riqueza líquida da empresa, certo? Diminui o PL. E a gente vai fazer esse lançamento aqui agora, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, essa linha aqui de baixo, ó, lucros retidos. Quanto é que foi o lucro retido aqui? Quanto que foi o lucro apurado? 4.400. 4.400, 4.400. Vamos jogar aqui, ó, 4.400, certo? Tem parênteses, é lucro. Se fosse prejuízo? Parênteses. Ok? Mas aqui é lucro retido. Lucro retido, a gente está aqui. Essa parte aqui. Essa aqui também já fez, destinação da reserva de lucro, que foi distribuída para o sócio. O aumento de capital também já fez. Não é isso? Aí, beleza. Destinação de lucro para reserva de lucros, que é essa segunda parte aqui, ó. 50% destinado a reserva de lucros. Certo? Então, o que, é que vai acontecer nessa conta de lucros e prejuízos acumulados, gente? 50% vai ser destinado para reserva de lucros, então vai sair quanto? 2.200. Certo? Fica entre parênteses aqui, ó. Destinação, no caso lá é 50%, certo? E ela está indo para onde? Ela está indo para fora da empresa ou vai continuar no PL? Continuar no PL. Né? Vai continuar como reserva. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Jogar 2.200 em reserva. Ah. Ok? Então, sai do lucro, ó, fato permutativo, ó, entra em reserva. Então, tirou do lucro, jogou para reserva, tá? Tudo dentro do PL ali, não tá? Então, beleza. Permutou ali, ó, continua ok aqui. Beleza? Saindo de lucros, entrando em reserva. E a outra metade, destinação para pagamento de dividendos, não é isso? Tá lá, ó. O restante, os outros 50%, ó, dividendo para o sócio. Então, destinação de lucro para pagamento de dividendos. Então, vai sair do lucro aqui, ó, 2.200, certo? Vai para alguma conta aqui no PL? Vai ficar em alguma conta aqui? Esse 2.200? Sai de lucro, vai para algum lugar aqui, vai para capital, vai para reserva ou vai para fora da empresa? Vai para fora, né? Pagamento? Pagamento de dividendo, né? Vai para o sócio, bolso do sócio. Então, não tem contrapartida, aqui é fato modificativo. Tá? Essa aqui não, essa aqui foi para reserva, beleza, saiu daqui e veio para cá. Essa aqui não, está pagando dividendo para o sócio, certo? O investidor, então saiu da empresa somente. Mesma coisa aqui, ó, pagou o lucro para o sócio também, saiu da empresa, não teve destinação aqui dentro do PL. Então, também é fato modificativo. Então, aqui é um fato modificativo. Tá? Aqui é um fato modificativo. Professor, sempre que tiver entre parênteses é saída, né? Sempre saída, entre parênteses. Observando o mesmo critério que a gente... Aqui é uma demonstração como qualquer outra. Patrimônio líquido, DRE. Apareceu parênteses, é saída. Ok? Então, galera, olha só. Aqui é um fato permutativo. Né? Permutativo. Nos permutativos vai ter essa troca, ó, duas contas, certo? Aqui é modificativo. Modificativo só aparece no lançamento uma vez. Ó, né? O lucro entrou na empresa. Saiu para pagar dividendos. Ó. Saída, modificativo. Saiu, mas foi para compor reserva. Então, fez troca, certo? Aumentou o capital, é só entrada de recurso. Ó. Só se tirou dinheiro do bolso e botou na empresa. Então, modificativo também aqui, ó. Certo? E aqui são saldos iniciais. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fatos modificativos, certo? E nós temos aqui 2, na verdade, foi só um fato aqui, né? Um fato permutativo, de 2 lançamentos. Professor, Oi.
No caso, né, desse 4.400, por que acabou gerando esses 2.200 em 3 colunas? No caso, tem 2.200 aqui para destinação de lucro e pagamento, né? Isso. E 2.200 para pagamento de dividendos. Para reserva, né? Aqui, ó, foi apurado o lucro no valor de 4.400. Eu entendi aí. Eu quero saber lá na coluna lá, a separação lá que o senhor... Porque, no caso, aí tem aqui, abaixo dos 4.400, tem esses 2.200. Uhum. Saiu, não saiu? Saiu. Não saiu de lucro, ó. Entrou aqui, ó, aqui é positivo, tá? Fora do parênteses, Sim, né? sim. Aí o 2.200 sai de lucro, vai para reserva. Então, sim. Joga entre parênteses, joga positivo aqui. Sim. O outro 2.200 saiu da empresa pagamento de dividendos. Saiu do lucro também. Entendeu? Sim, no caso, a minha dúvida é porque ele permanece aqui também. Permanece onde? Né? Nessa coluna aqui, abaixo dos 4.400. Porque, no caso, foi 50% para cá. Certo. Aí ficou 50%. Uhum. E os outros 50% veio para a destinação de dividendos, pagamentos, certo, aqui embaixo. Uhum. Certo. Então, aqui fechou os 4.400, certo? Isso. Só, aí, porque aí dá para confundir, no caso aqui, porque ficou esse 2.200 aqui permanente, aqui abaixo do Não, permutativo. Né? Permutativo. Aqui eu estava colocando fato modificativo, fato permutativo. Era só para mostrar para vocês. Eu não entendi. Era só para mostrar para vocês, isso aqui não entra na NPL, tá? É só na explicação que eu coloquei. Era só para falar o que é modificativo e o que é permutativo. Na verdade, nem aparece aqui na NPL. Entendeu? Tá claro agora? Não, entendi. Ok. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora aqui, galera? A gente vai somar aqui. Vamos somar aqui, ó, as linhas e depois as colunas, tá? Vamos ver lá. 15 mil aqui, né? Nós não temos mais nada aqui, não tem mais nada aqui, então vou jogar 15 mil aqui. Certo? 15 mil. Aqui também, ó, só tem 2 mil nessa linha. Tá entre parênteses, tem que jogar entre parênteses. Certo? Aqui 4.400 na linha. Aqui, ó, 2.200 positivo, 2.200 negativo. Zerou. Mais nada aqui. Aqui ficou 2.200 negativo. Beleza? Então, vamos somar aqui agora, aqui, ó. Cara, aqui essa soma para todo mundo. Somando as linhas aqui. Sim. Tá. Vamos somar aqui agora, aqui, para ver qual vai ser o resultado lá. Vai ter que dar o mesmo resultado final lá, que deu no início do exercício, tá? 52.300, certo? Mais 15 mil. Menos 2.000. Mais 4.400. Menos 2.200. 67.500, ó. Bateu, né? O saldo que nós temos lá, ó. 67.500. Tá? Aí aqui a mesma coisa. Vamos somar aqui embaixo aqui, ó. Tem que bater com 67.500 aqui, tá? Então, 50 mil, ó. Agora as colunas. 50 mil mais 15 mil, 65 mil, saldo inicial aqui. Saldo final dessa coluna, 65 mil. 65. Beleza. Depois aqui, ó, 2.300 menos 2.000 mais 2.200 vai dar os 2.500 que ela estava atrás lá, que eu estava encontrando naquela hora. Aqui, 4.400 menos 2.200 menos 2.200 vai dar nada aqui, né? Zerou. Certinho, 77.500. Vai bater também, tá vendo? Então, é isso aqui, ó. Da NPL tem que bater os saldos aqui, ó. Mesmo saldo final que encontrou lá no PL, tem que bater tanto para a soma das colunas,
aqui a soma das colunas aqui embaixo, como para a soma das linhas também tem que bater aqui. Ó. Se não bater, tá errado, certo? E também tem que bater de cada conta. Ó. O saldo inicial de capital inicial não era 50, capital social, tá aqui, ó, 50. O final não foi 65, tem que bater aqui também. 50, no final tem que bater os 65 aqui. Reserva de lucro, começou com 2.300, tem que bater os 2.500 que você tinha lá do seu balanço, certo? Ou seja, a única coisa que a gente fez aqui foi incluir o quê? As movimentações aqui, entre o saldo final, o saldo inicial e o saldo final, certo? Essas movimentações aqui que eu coloquei aqui em amarelo. Aqui. Basicamente, é isso que nós fazemos na DMPL, tá? É evidenciar como é que se chegou a cada saldo final, partindo do saldo inicial e explicitando cada movimentação em separado, né, e seu reflexo em cada conta que nós temos do PL. Beleza? Tá claro isso aí para vocês? Claro. Tranquilex? Então, vamos lá. Eu vou deixar agora aí, já estamos aqui, vou fazer a chamada. Do exercício que o senhor vai deixar para fazer é bem mais difícil, né? Para ver se a gente aprendeu mesmo, né? É um pouquinho, não é bem mais difícil. Ele tem alguns aspectos, né, diferentes aqui, algumas situações diferentes, mas a lógica é a mesma, gente, a lógica é a mesma. Pode ser que vocês tenham dúvida aí na hora de interpretar algum fato, né? Ah, onde é que ele vai ter reflexo? Mas se vocês tiverem um pouquinho de atenção, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? A mais difícil realmente é a última questão aqui do exercício. Eu acho que vai ser mais difícil aqui. Isso aqui. De fazer. Acho que essa última aqui é um pouquinho mais difícil, a 7. Que é até uma questão do CFC 2019, do concurso do CFC lá. Galera, é o seguinte, vamos a chamada aqui rapidinho. E aí, eu vou dar um tempo para eles fazerem o exercício. A gente vai voltar aqui para fazer a correção. Faça o exercício tranquilamente aí, tá? Tranquilo, sem correria, mas tem que fazer o exercício. Talvez não dê tempo de corrigir tudo hoje, não tem problema, a gente termina a correção na próxima aula, tá? Eu quero que vocês possam fazer o exercício. Atenção aí para a chamada, pessoal da unidade Gama. Adelvan. Alexandre. Alexandre Rosa. Cadê você? Alexandre não está presente. Se ele falar no chat, aí você me avisa. Falou no chat, professor. Ele falou, professor. Ele falou no chat, professor. Bom. A Cristina está aí. Andréia, está aí, Andréia? Estou aqui. Antônio Vinícius, está aí, Antônio? Ciliane está melhor, Ciliane? Melhorou? Oi, professor. Estou melhorando. Já está 100%? Ah, aleluia. É de pouquinho, a gente vai melhorando. Vai ficar 100%, não tenha dúvida disso. Denícia. Professor, volta que hora do intervalo? O intervalo é 21h15. Mas aí eu vou dar mais um tempo para vocês fazerem o exercício, tá? A gente vai voltar um pouquinho mais tarde. Denícia. Tá. Presente. Edson Matheus. Aqui, professor. Elielson. Eu. Joira. Presente. Josiane. Presente. Kisse. Presente. Lohane. Presente, professor. Luana. Presente.
Luciana, Presente. Neuci, Respondeu no chat. Paula Jaqueline. Cadê a Paula Jaqueline? Tá aí? Renata, Eu, professor. Sam Tô aqui. e Viviane. Presente. Beleza. Podem sair para o intervalo e não deixem de fazer o exercício. Tentem fazer. Amada pessoal de Taguatinga. Vamos lá. Adriano. Adriano Matos, está aí? Alessandro. Presente, professor. Amanda. Amanda Regina. Respondeu no chat. Respondendo no chat aí, professor. Ok, obrigado. Brenda. Brenda Carolina. Isiane. Deisiane, tá aí? Presente. Dijan. Presente. Edilson. Edilson Correia. Eduardo. Presente. Eliana. Presente. Erivelto. Hernani. Presente, professor. Franciele. Cadê a Franciele? Franciele. Henrique. Henrique. Inês. Presente. Jefferson. Jonas. Jonas Araújo. Ele respondeu no chat, professor. Beleza. José Antônio. Fala, mestre. Estou aqui. José Wagner. Presente. Karina. Presente. Kathleen. Presente. Keila. Presente. Larissa. Presente. Laiane. Presente. Maria Aparecida. Presente, professor. Maiane. Presente, professor. Raquel. Presente, professor. Rodrigo. Tô aqui, professor. Beleza. Podem sair para o intervalinho aí.